Oi, pessoal. Ué, cadê a professora Aline? É isso que vocês estão se perguntando, né? Sabia? Mas cadê a professora Aline? Onde ela foi parar? Pois é. Para quem não sabe, quem aqui não é da igreja talvez não saiba. Eu sou o pastor Isaac. Eu sou o esposo da professora Aline, da tia Aline. E eu vou começar a dar aula para vocês. É mesmo? Vou. Por quê? Porque nós vamos fazer uma série especial. Você está atento? Você vai ficar com os olhos na tela e vai acompanhar todos os detalhes dessa série especial? Eu espero que sim. Por quê? Porque a professora Aline terminou a série Longe de Casa. Lembram que, na verdade, olha só, se vocês estão espertos devem estar me corrigindo, né? Por quê? Porque ela fez a série Longe de Casa e também fez uma outra série, De Volta para Casa, que nem aquele filme lá do Homem-Aranha, né? Tem o Homem-Aranha longe de casa, o Homem-Aranha volta para casa, o Homem-Aranha não está mais em casa, e cadê a casa do Homem-Aranha? Ninguém sabe. Pois é. E a professora Aline, ela terminou essa série lá no livro de Esdras, terminou essa série De Volta para Casa. E aí Israel ficou lá na sua terra, reconstruíram o templo e continuaram assim mais por 400 anos até a vinda de Jesus. E como nós estamos nos aproximando de uma data muito especial, que data é essa? Que data que está chegando muito pertinho? Ah, bro, é o meu aniversário. Não é o seu aniversário que eu estou pensando. Ah, é o dia dos professores. Não é o dia dos professores. Ah, é o dia do... Não é. É o dia do Natal. O Natal está se aproximando. Nós estamos em novembro, já na metade, já passamos da metade de novembro, né? E agora estamos caminhando para dezembro. E em dezembro temos o quê? O Natal. E o que nós comemoramos no Natal? Vocês sabem? Ah, Papai Noel e Panetone, não é? Não, de jeito nenhum. Comemorar Papai Noel? Papai Noel nem existe. Pois é. O mundo inventou o Papai Noel. Inventou falando que é um Natal. Mas eles só queriam tirar de cena alguém muito importante, que nós celebramos o nascimento dele no Natal. Quem é? Vocês já estão aí falando. Queria que vocês estivessem aqui. É o nascimento de Jesus. E Jesus é o nosso Salvador. Então é uma data muito especial para nós, não é? Sim, muito especial. O nosso Salvador nasceu. E aqui vocês podem ver, tem um que chamamos de presépio, né? É uma encenação do nascimento de Jesus, do dia do nascimento de Jesus. Temos aqui os reis magos, os pastores, está aqui o menininho Jesus, a sua mãe, o seu pai, e os anjos que cantaram lá para os pastores, tudo bonitinho aqui. Mas nós ainda não chegamos no Natal. Que dia é hoje? Hoje é dia 21 de novembro. E o Natal nós comemoramos no dia 25 de dezembro. Ah, pastor, mas esse é o nascimento de Jesus? É o aniversário de Jesus? Não, mas nós escolhemos essa data para celebrar, para lembrar que um dia o nosso Salvador assumiu a forma humana, ele veio como homem, assumiu o corpo de um bebezinho que cresceu e se tornou um homem, e esse homem morreu na cruz para nos salvar. Esse homem, Jesus, nós celebramos o seu nascimento no dia 25 de dezembro, tá bom? E devemos fazer isso, devemos celebrar. Muita gente que fica com besteira, não pode, porque nós não sabemos que dia que é. Pode comemorar sim o Natal, deve comemorar sim o Natal, porque é muito importante nós sempre lembrarmos que Natal não é Panetone, Papai Noel, peru, por mais que essas coisas sejam legais. O Papai Noel não, Papai Noel é chato, mas... Vocês gostam de Papai Noel? Eu sei, eu estou brincando. O pastor Isaac está brincando. Vocês gostam do Papai Noel, né? Mas quem, na verdade, dá o presente para vocês não é o Papai Noel, é o papai de vocês, tá? Então, saibam disso. Pastor Isaac falando a verdade aqui. Olha só. Por mais que essas coisas sejam legais, o panetone, os presentes, a ceia de Natal, reunir com a família, tudo isso é muito bom. Mas não se esqueçam
que no Natal nós lembramos, nós celebramos, nós comemoramos o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Mas espera aí, eu não vou falar nada sobre isso. Eu não vou começar a falar de Jesus, do seu nascimento. Eu quero chegar lá no Natal e falar do seu nascimento. Então, pastor Isaac, o que você vai falar hoje? Eu vou falar uma coisa muito importante. Eu sei que é difícil entender, mas é uma coisa que vocês têm que pôr na cabeça e nunca mais tirar. Porque Jesus é Deus. Nós devemos crer que Jesus é Deus. Lá na primeira carta de João, dizem que os falsos mestres, as pessoas que ensinam mentiras, eles dizem que Jesus não veio em carne e que Jesus não é Deus. Nós devemos crer e saber que Jesus é Deus. Mas Jesus, ele nasceu naquela manjedoura? Nasceu. Mas Jesus existia antes da manjedoura? Existia. Por quê? Porque ele é Deus e Deus sempre existiu. Deus é eterno, esse é o atributo que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver aqui na historinha que eu vou contar para vocês, para saber que Jesus sempre existiu. Ah, pastor, mas se Jesus sempre existiu, onde ele estava antes de se tornar aquele bebezinho lá na manjedoura? Onde ele estava? Muito bem, vocês são crianças ainda, eu também tenho coisas difíceis de entender, mas nós devemos entender, colocar aqui na mente e saber o que a Bíblia diz, que Jesus como Deus sempre existiu. Em forma humana, como bebezinho, como homem? Não. Por quê? Porque ele assumiu a forma humana quando? Há 2000 anos atrás. Foi nesse momento que ele assumiu um corpo humano. E antes? Antes ele não tinha um corpo humano, mas ele sempre existiu. Sempre. Por quê? Porque Jesus é Deus. Mas onde estava Jesus então, já que ele sempre existiu? Onde Jesus estava? Na criação. Onde Jesus estava quando Deus estava lá criando, falando as coisas? Olha só que legal. Quando Deus, preste bem atenção, quando Deus, qual é o primeiro versículo? Vocês já devem ter lido Gênesis, já conhecem Gênesis de trás para frente, não é? O primeiro versículo diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2, quase ninguém sabe, né? Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E aí o que diz o próximo versículo? Eu queria estar aqui para ver se vocês sabiam. Queria que vocês estivessem aqui. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Como é que Deus criou as coisas? Através da sua palavra. Que interessante, pastor Isaac. Deus criou as coisas através da sua palavra. E eu preciso aprender com a professora Aline a colocar as letrinhas aqui, para vocês copiarem. Palavra. Mas acho que vocês conseguem escrever, né? Palavra. Deus criou o mundo através da sua palavra. Se você abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 1, pede ajuda aí para o seu papai, para sua mamãe, para sua vovó, quem estiver assistindo com você, o seu irmão, a sua irmã, abra a Bíblia em João 1, porque João 1 vai falar onde estava Jesus, lá na criação, quando Deus estava criando o universo. Onde estava Jesus? João 1:1. No princípio era a palavra. No princípio era a palavra. Não entendi nada, pastor. Calma, vou explicar. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quem é essa palavra aqui? Quem é essa palavra? Essa palavra, não dá tempo de ler.
Essa palavra aqui, se você ler, continuar a leitura de todo o capítulo, você vai entender que essa palavra aqui é Jesus. Versículo 14 de João 1. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? Aquele bebezinho que nós acabamos de ver, que se chamava Jesus. Ele é a palavra. Então, peraí, pastor, vamos entender. Se o versículo 1 está dizendo que no princípio, como é que começa o texto de Gênesis? Começa no princípio. E aqui também diz, no princípio era a palavra. E a palavra, que é Jesus, estava com Deus e a palavra era Deus. Então vamos trocar aqui, tá bom? Em vez de palavra, vamos colocar Jesus, tá bom? Olha só. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Viram a conexão aqui? Quando Deus estava criando, o que Deus criou? Deus criou o sol. Eu não tenho o sol aqui, não tenho as estrelas, mas Deus criou o sol, as estrelas nos primeiros dias. Agora eu não sei a ordem de cor, não sei mesmo. Podem acusar o pastor de não conhecer a Bíblia. Deus criou a água, Deus criou as plantas, a relva do campo, Deus separou a água da terra. Não dá para ver que isso aqui é terra? Aqui tem umas pedras, tem uma terra aqui, ó. Dá para ver que isso aqui é terra? Olha só a terra. Quando Deus separou a terra da água, ele separou o quê? O continente dos oceanos, dos mares. E Deus criou também as folhas, na verdade as florestas, né? Deus criou as plantas. Deus criou também o quê? Os animais. Deus criou os animais. Como Deus criou os animais? Tudo por meio da sua palavra. E quem é a palavra? Jesus. Onde estava Jesus então, antes de nascer na manjedoura? Jesus estava lá, criando todas as coisas, sendo o caminho, sendo o veículo. Por meio de Jesus, Deus estava criando o burrinho. Tá vendo o burrinho aqui? Estava criando o cachorrão grande aqui. Estava criando esse castor aqui, um castor. A girafa. Estava criando um outro cachorro. Até dinossauros? Tinha dinossauros, sim, olha só. Deus estava criando tudo isso. Tudo isso. Os animais todos. E onde estava Jesus? Estava lá também, criando todas as coisas. Mas tem algo a mais que Jesus criou. Nós podemos falar que Jesus criou? Sim, ele era o meio, o veículo pelo meio do qual Deus criou todas as coisas. Deus criou também o homem e a mulher. Essa mulher está meio descabelada, né? Olha só. Deus criou o homem e a mulher, ambos à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher. E onde estava Jesus? Jesus estava também criando lá junto com Deus. Por quê? Porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Muito importante saber onde estava o nosso Salvador antes dele nascer na manjedoura. Por quê? Porque nós descobrimos que ele é o próprio Deus. E aqui nós podemos aprender, aí você pode anotar, ó, Jesus é eterno. Jesus é eterno. Eterno significa o quê? Que não tem começo e não tem fim. Jesus é eterno. E sendo eterno, ele é o próprio Deus. Entender essa lição? Nós vamos ver o que Jesus fez, onde Jesus apareceu na Bíblia, até ele encarnar como um bebezinho. Será que Jesus aparece antes de encarnar como um bebezinho, antes de ser aquele bebezinho na manjedoura? Será que ele aparece na Bíblia? Eu estou curioso. E vocês estão? Nós vamos aprender nas próximas aulas. O versículo que vocês têm que decorar, podem mandar para a professora Aline, tá? Que ela faz o controle.
Pode mandar para ela. Quem já está acostumado a mandar os versículos para ela, pode mandar. Ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Aqui esse ele, e sem ele é Jesus, o verbo, a palavra, por meio de quem Deus criou todas as coisas. Tá bom? Espero ver vocês na semana que vem. Na semana que vem nós vamos aprender onde estava Jesus. Acompanhem aí, deixem as suas críticas, sugestões. Pastor Isaac, eu preferia a professora Aline. Eu sei que vocês preferem, eu também prefiro ela. Eu gosto muito das aulas dela. Mas eu vou dar essas aulas aqui para vocês e vocês vão caminhar junto comigo, aprendendo também a palavra de Deus, sabendo coisas acerca de Jesus, o nosso Salvador. Aquele que encarnou como um bebezinho na manjedoura, cresceu em sabedoria, para finalmente morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e hoje está no céu aguardando o momento de voltar para nos buscar. Que Deus abençoe vocês, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.